Vamos falar sobre Tiquinho Soares, galera. Tiquinho, Jair, situação envolvendo Santos, Botafogo. Não é um vídeo informativo, tá? Antes que o pessoal já comente, né? Eu sei que vocês... Tem uma galera que é meio corneteira, ela gosta de reclamar, né? Ah, você tá repetindo o vídeo, tá falando disso de novo. É um vídeo opinativo, muito mais do que informativo, tá bom, pessoal? Só pra gente organizar algumas situações, né? Quando a gente tem debates muito acalorados sobre alguma situação envolvendo Botafogo, negociação, saída, chegada, algum tema polêmico que divide demais a torcida, a gente tem uma parte falando uma coisa, outra parte falando outra, a gente chega aqui para tentar elucidar, colocar os pingos nos is, né? Aparar as arestas e ver se todo mundo consegue se entender, tá legal? Esse é o intuito do canal Brown e Fogo. Você tá procurando jornal, notícia, cara, não é aqui a gente sempre gostou de debate, tá legal? Se inscreve aqui no canal, dito isso, deixa o like, ativa o sininho pra você não perder absolutamente nenhuma novidade. Aqui no canal Brown e Fogo, Botafogo todos os dias, pelo menos uma vez por dia. Esse é o segundo vídeo do dia, rapaziada. O último vídeo, sim, foi informativo. Quer informações, vá no meu último vídeo publicado, tá legal? Mas vamos lá, pessoal. O Globo Esporte acabou de publicar nas suas redes sociais, tá? Que avançou a situação para o encerramento, né, finalmente, dessa novela Jair, zagueiro do Santos, de 19 anos, muito promissor, talentoso, 1,98 m, mesmo assim, um moleque, mesmo sendo um galalau gigantesco, o maluco corre pra cacete, né, tem uma saída de bola boa, tem ambidestria para sair, é destro, mas sabe jogar muito bem com a canhota. Então, assim, é um zagueiro muito completo, que inclusive vem sendo monitorado por times da Europa, tá legal? E assim, cara, é aquilo. A questão não é o Botafogo estar atrás de um zagueiro, ainda mais um zagueiro jovem, promissor. A questão é o envolvimento de outros atletas nessa negociação. Primeiro, se cogitou colocar Danilo Alter e Tiquinho Soares. Depois, o Danilo não quis ir, quis ficar no Botafogo. Se cogitou Lucas Alter, não sei por qual motivo não acabou acontecendo. E agora o martelo tá batido, dependendo das metas, das bonificações. O negócio pode subir de 14 milhões de euros para 17 milhões de euros, mais Tiquinho Soares envolvido na negociação, tá bom? Vamos organizar a situação aqui. Brownie, qual a sua opinião? Primeiro, divide, tá? Eu vejo muita gente que tá numa neura de não quero que o Tiquinho seja negociado, gosto muito do Tiquinho, acho que ele ainda pode render no Botafogo, ele é meu ídolo pessoal, tudo mais. Dito isso, esse Jair deve ser o novo Beckenbauer. Aí eu vi um cara que ele pegou, reuniu falhas do Jair ao longo dos últimos anos. Olha, o Jair já teve uma lesão no joelho. Esse Jair não é nada demais. Se vier pra cá, no primeiro erro, vou começar a vaiar. Aí, desculpa, cara, aí é uma infantilidade, é uma criança. Isso é literalmente uma babaquice. Porque você não tá querendo aceitar os negócios nos moldes que você acha o ideal. E que não é nem o que eu acho também, tá? Eu não tô concordando com essa negociação. Eu discordo plenamente do negócio que está sendo feito. Por N motivos que eu vou listar aqui. Mas isso não vai me fazer ter uma má vontade, né? Isso não vai me fazer jogar contra um cara que vai ser um ativo do clube, possivelmente. Jair é um ótimo zagueiro, cara. Listei aqui algumas das qualidades. Ótimo jogo pelo alto, 1,98, passada larga, velocidade de recuperação, mesmo sendo um zagueiro muito alto. Né? Por exemplo, você tem o Bastos. O Bastos é um zagueiro com uma velocidade, uma explosão absurda de recuperação. Mas ele não é tão alto. Né? O Jair ele consegue ser alto e ao mesmo tempo muito rápido e tem uma saída de bola muito boa. Então assim, esquece problema com zaga, que é um zagueiro que também joga nos dois lados. Então assim, e com potencial de revenda, seleção brasileira, tudo mais, ótimo jogador. Bruno, mas já teve uma lesão no joelho, concordo. Isso é uma questão que tem que ser vista e obviamente se ele for reprovado no exame médico, ele não vai vir e o negócio vai melar. A grande questão é que o Tiquinho, lesão por lesão, também já teve uma lesão no joelho grave antes de chegar no Botafogo. Chegou em 2022 e 2023, acabou com os campeonatos, correto? Então o negócio é o seguinte, primeiro de tudo, o preço, tá? Que com as bonificações, né, a situação pode chegar a 17 milhões de euros. A gente está falando de quase 90 milhões de reais na cotação atual por um zagueiro. Tudo bem que isso tem potencial de revenda. Mas é uma revenda que ela pode acontecer daqui 2 anos, 3 anos. Pode ser na próxima janela? Pode. Mas o Botafogo ele tá gastando, beleza, que é o dinheiro da Eagle Holding. Ok. Mas, pensa comigo, o Botafogo ele gastou 120 milhões no Luiz Henrique,
Acho que na cotação foram 132 milhões de reais no Almada, se eu não me engano. Cara, 90 é um valor relativamente perto desses valores por um zagueiro que a princípio não vai ser nem titular, um zagueiro que pode ser muito promissor, mas ainda nunca atuou na primeira divisão. É uma aposta, não deixa de ser uma aposta, tá? Então, assim, é um jogador caro, ou seja, é um preço elevado, que, pô, assim, né, pode acabar fazendo o Botafogo, tipo assim, limitar alguns orçamentos, né, porque tem contas a pagar, tudo mais, em jogadores para substituir possíveis saídas, como o próprio Luiz Henrique e o próprio Almada. Então já começa por aí. Segundo ponto, cara, não concordo em se desfazer de Chiquinho Soares. Não concordo, tá? O que eu sei, a informação que eu tenho, é de que o John Textor quer montar uma equipe mais rápida, uma equipe mais móvel, e para isso você tem que ter, né, um atacante, né, um centroavante, o cara que vai jogar com referência um pouco, né, com um pouco mais de mobilidade. Entendo tudo isso, concordo, e para mim é para isso que serve um Igor Jesus. É para isso que pode servir um outro centroavante que o Botafogo venha contratar no lugar do Igor. E assim, cara, eu vi o Textor em alguma entrevista falando sobre que ele quer montar um time bem no estilo futsal, uma coisa, né, vai e volta, posicionamento. Desculpa, cara, pode não ser o cara mais móvel do mundo, mas se tem um cara que se assemelha a esse estilo de jogo de futsal, é o próprio Tiquinho. Futsal não é só toco e me voe. Futsal é pivô. Futsal é noção de espaço. Futsal é você, né, ocupar um espaço para ultrapassagem de outro. E nisso o Tiquinho é craque. Apesar de uma temporada muito abaixo em 2024, a única coisa que ele fazia muito bem era isso. Né? Aqui, ó, parede, toma. Fecha o espaço, ultrapassa, facão, Júnior Santos, gol. Apesar de uma temporada inconsistente em número de gols, deu muitas assistências, certo? Então, assim, inclusive, naquela pré-assistência que ele deu contra o Fortaleza, que é aquele toque de calcanhar que mata a defesa do Fortaleza, fecha o caixão daquele jogo que nos recolocou na liderança do Campeonato Brasileiro, é uma jogada clássica do Tiquinho. Então, assim, cara, não concordo quando se fala que o Tiquinho pode não ser um atleta ágil, mas dizer que o Tiquinho não é um atleta móvel, honestamente, eu não concordo, tá? Não concordo mesmo. Segundo ponto, características diferentes, né? Você tem que ter no seu time um lateral que seja aquele cara que ele vai fazer o fundo, que é aquele cara mais motor, vai e volta, e você também tem que ter aquele lateral que é mais cadência, jogo por dentro, dá aquela fatiada, né? Exemplos, Alex Telles, qualidade, Cuiabano, ruptura, físico, correto? Você tem que ter aquele zagueiro que é aquele refino, aquela jogada um pouco mais tranquila, aquele corte por dentro, e você tem que ter aquele zagueiro que é a porrada, né? De vez em quando ele vai dar numa, vai arrumar uma confusão, Bastos, Barbosa, né? Você tem que ter aquele volante que ele vai meter a porrada o jogo todo, e você tem que ter aquele volante que ele vai, ó, distribuir, pá, toma, fatiada, Marlon, Gregory. Então todo o elenco que se preste, todo o elenco de qualidade, ele vai ter jogadores da mesma posição, mas que tenham características diferentes. Então, assim, é completamente natural que se tenha, por exemplo, o Igor Jesus, que é um cara mais móvel, de fato, é um cara mais ágil, e um Tiquinho, que é aquele cara, né, o pivôzão, toma, aqui, ó, parede, capa do Batman, distribui, dá umas viradas lindas de jogo que ele sabe dar. E assim, desaprender a jogar futebol, cara, ninguém desaprende. Ninguém desaprende. Chiquinho Soares fez um 2022 ótimo pelo Botafogo, tirou o Botafogo de uma condição de parte de baixo da tabela e colocou numa condição de briga por pré-Libertadores. 2023 dele foi insano, ele acabou com o futebol brasileiro. Mas ele perdeu aquele pênalti. Sim, lógico, né? Isso é verdade. Naquela reta final todo mundo definhou, certo? Tirando o Júnior Santos, bem lembrado. Júnior Santos e Vitor Sá. E, cara, o time todo definhou, o que não apaga a temporada absurda que o Tiquinho fez pelo Botafogo. E o 2024 teve uma série de fatores, né? Uma tendinite no joelho chata, né, que ele não conseguiu curar de maneira tão rápida. Teve uma lesão que o atrapalhou no momento que ele estava voltando a jogar muito bem, né, ali na fase de grupos da Copa Libertadores. O fator do pai que mexeu demais com ele, mais do que vocês imaginam. Isso é informação, isso não é uma suposição, certo? Então eu acho que ao invés de descartá-lo, né, envolvê-lo numa negociação, tudo bem que ele está indo para um grande clube também, que é o Santos, um clube de respeito, onde ele vai poder se recuperar. Eu acho que era muito mais jogo o Botafogo abraçar, tentar adaptá-lo,
trazer um treinador que saiba moldar um esquema com um centroavante móvel, mas também saiba explorar esse centroavante, né? Que seja o pivôzão. Qualidade a gente sabe que ele tem, gente. A gente sabe que ele tem. Uma pré-temporada com um pouco mais de calma, né? Dá pra dizer que ele acabou porque ele fez um ano ruim, sendo que ele já tinha feito um ano e meio bom antes. Então, eu não envolveria o Tiquinho na negociação. Ah, mas o salário dele é muito caro. Beleza, é para isso que você enxugou a folha, né? Sem Eduardo, Tietê, Marçal, Rafael, Gatito, entre outros jogadores que se despediram, né, em fim de contrato e que tinham salários mais elevados. E repito, eu tô dando, né, argumentos, posicionamentos, estou tendo posicionamentos aqui completamente técnicos. Eu estou buscando argumentos técnicos, argumentos táticos, argumentos baseados em números. Vocês estão vendo aí eu discorrendo, né, sobre a trajetória do Tiquinho com a camisa do Botafogo ao longo de 11 minutos. Né? E deixando claro que eu acho o Jair um ótimo jogador. Gosto muito da chegada do Jair, mas não nas condições de mandar o Tiquinho para o Santos. Tá legal? Que fique bem claro. Fora, óbvio, né? O fator de tudo que envolve, cara. Assim, eu acho que isso também entra na balança, mas por último, claro, né? Assim, o Tiquinho é um cara que ele se tornou muito querido pela torcida do Botafogo porque ele foi o primeiro grande protagonista da SAF do Botafogo, dessa era John Textor. Ele foi o primeiro grande protagonista. A gente teve ali a chegada do Erisson, que fez uns gols importantes. Depois teve o Lucas Fernandes, jogou muito bem ali na reta final de 2022. O Eduardo, mas o Tiquinho, cara, né? Quando ele meteu aquela skin dele de primeiro turno de brasileiro, irmão, cara, ninguém segurou ele. Ninguém segurou. Foi o Tiquinho que fez o torcedor do Botafogo sonhar de novo com coisas maiores. É óbvio que tem John Textor, estrutura, dinheiro, scout, a organização do clube como um todo, mas dentro do campo, eu não tenho dúvida que se não fosse Tiquinho, né, não fosse o rendimento, a barbaridade que foi a temporada 2023 do Tiquinho, o Botafogo não teria disputado o título brasileiro. O Botafogo não teria se classificado para a Copa Libertadores. O Botafogo não teria mudado de mentalidade. Eu diria que a temporada que o Tiquinho fez até o John Textor mudar de mentalidade. De olhar e falar, opa, caraca, eu já tô mais perto do que eu pensava de um grande triunfo, de um grande título, de uma grande conquista pelo Botafogo. Chega o 2024, peças são compradas, o time é ajustado ali direitinho e o Botafogo se consagra campeão. Mesmo que sem o Tiquinho como protagonista, é bem verdade. Mas eu não tenho dúvida que se não fosse a contratação do Tiquinho lá atrás, 22, 23, o caminho não teria sido esse até as conquistas do ano passado, da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Então, entendo sim o apego emocional. Teve música, comemoração icônica, a qualidade de um artilheiro. O botafoguense sempre gostou do homem-gol, do artilheiro. Sempre teve essa identificação, cara. Sempre teve. Sabe, gerações e gerações. Geração de bisavô, tataravô com Nilo, bisavô e avô com Carvalho Leite, avô e pai com Roberto Miranda, Jairzinho, Amarildo, posteriormente, Túlio Maravilha, enfim, Dodô, Louco Abreu. O botafoguense sempre gostou desse cara. Caramba, tá difícil, gol. Tá difícil, 2 gols do cara. O jogo tá complicado, entra o cara, gol. O botafoguense sempre teve essa identificação com o homem-gol, com o matador. E ter sido um matador, um pivôzão, o Tiquinho, né, nessa reconsolidação do Botafogo no cenário nacional e internacional, faz, obviamente, com que o torcedor do Botafogo se identifique, sabe? Ah, não entendo essa idolatria, a torcida do Botafogo ficou maluca com o Tiquinho. Eu concordo que existem alguns exageros, né, como, por exemplo, teve uma época que eu fazia lives aqui, o pessoal, por que você quer o Igor Jesus titular no lugar do Tiquinho? Eu falei, porque tá jogando mais. E eu tomava porrada aqui direto, assim. De fato, teve uma galera que ficou meio cega, né? Com esse carinho. E aí depois, com o tempo, se consolidou o Igor Jesus como titular, protagonista do título da Libertadores. Mas eu também não concordo com quem fala que é uma loucura, que é um devaneio completo. Não. Tiquinho fez por onde para receber esse carinho da torcida do Botafogo. E fez por onde, na minha opinião, até para receber uma chance a mais
nessa temporada. Mas enfim, vamos ver se é isso mesmo que vai se concretizar. Jair no Botafogo, Tiquinho no Santos. Repito, gosto da chegada do Jair. Bom zagueiro, vai nos ajudar. Contanto que isso não inviabilize a contratação de outros atletas de faixas de preço maiores para reforçar o Botafogo em casos de saídas, como a possibilidade do Almada e do Luiz Henrique saírem. Porém, discordo de envolver o Tiquinho Soares na negociação. Tá legal? Um abraço, rapaziada. Tamo junto e fui.